Existe um segredo milenar sobre o dinheiro que foi deliberadamente distorcido ao longo dos séculos. Você provavelmente já ouviu a frase, "O dinheiro é a raiz de todo mal." Ou cresceu acreditando na ideia de que, para ser uma pessoa verdadeiramente espiritualizada e justa diante do Criador, você precisa viver na escassez, aceitando a pobreza como uma espécie de medalha de honra divina. Mas e se eu lhe disser que essa mentalidade não passará de uma armadilha? Uma interpretação rasa que impede milhões de pessoas de cumprirem o seu verdadeiro propósito na Terra. Quando olhamos para os textos sagrados, escritos há mais de 2000 anos, descobrimos uma realidade completamente oposta. A Bíblia não é um manual de privação, ela é, na verdade, um dos tratados de psicologia financeira, gestão de ativos e multiplicação de riqueza mais poderosos já criados pela humanidade. Existem milhares de versículos que tratam diretamente sobre posses, moedas, herança e prosperidade. Neste vídeo, nós vamos quebrar essas crenças limitantes de uma vez por todas. Eu vou te guiar através dos princípios exatos que transformaram pessoas comuns em verdadeiros titãs financeiros na antiguidade, e que continuam gerando fortunas maciças na era digital. Você vai entender como gerar mais receita, como estruturar uma riqueza que atravesse gerações e, acima de tudo, como comprar a sua liberdade de tempo. Porque a verdadeira riqueza não se mede pelo que você acumula, mas por quantas horas do seu dia pertencem genuinamente a você e ao seu propósito. Prepare-se. O que você vai ouvir nos próximos minutos vai mudar para sempre a forma como você enxerga o seu trabalho e a sua conta bancária. Vamos começar desarmando o argumento da passividade. Muitas pessoas usam a fé como uma desculpa para a própria inércia. Elas sentam, esperam por um milagre e chamam isso de confiança. No entanto, as Escrituras são implacáveis quando o assunto é a autorresponsabilidade. No livro de Timóteo, há uma advertência severa que serve como um balde de água fria nos acomodados. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Analise a profundidade e a gravidade dessas palavras. O texto não diz apenas para você sobreviver ou ir levando. Cuidar, no contexto original, significa prover com dignidade, garantir segurança, estabilidade e bem-estar. E em um mundo estruturado sob sistemas econômicos, prover significa, inevitavelmente, dominar a arte de fazer dinheiro. Quando você escolhe operar abaixo do seu potencial, aceitando salários miseráveis por preguiça de evoluir, você não está sendo humilde. Você está falhando na missão básica de proteger e alavancar os seus. O livro de Deuteronômio reforça essa mecânica ao lembrar. Mas, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Note que a promessa não é de que o dinheiro cairá do céu em um passe de mágica. O que é dado ao ser humano é a capacidade, a força cognitiva, a energia vital e a habilidade para criar valor no mercado. A riqueza é o subproduto de uma mente que ativa essa capacidade dada pelo Criador. Portanto, prosperar não é um pecado, é o cumprimento de um design original. Existe uma diferença abissal entre ser rico e ser próspero. O rico constrói um patrimônio que morre com ele, ou que é devastado por herdeiros despreparados em poucos anos. O próspero estabelece uma fundação que protege os filhos dos seus filhos. O livro de Provérbios dita uma regra de ouro para a engenharia financeira. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Pense nisso por um instante. O texto usa explicitamente a palavra herança, que nas línguas antigas referia-se a propriedades físicas, terras, gado e metais preciosos, ativos reais e tangíveis. A sabedoria milenar nos avisa que o seu plano financeiro não pode terminar no dia da sua aposentadoria. Ele precisa ser grande o suficiente para blindar a terceira geração da sua linhagem. Isso destrói completamente o conceito moderno do movimento de aposentadoria precoce, onde o único objetivo é parar de trabalhar aos 30 ou 40 anos para viver uma vida de hedonismo e consumo em uma praia qualquer. O trabalho não é uma punição da qual precisamos escapar. Se analisarmos as narrativas mais antigas, mesmo no cenário perfeito do Éden, o ser humano já tinha uma função: cultivar e guardar. O trabalho é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e de contribuição para o mundo.
A grande virada de chave mental é a busca pela eficiência máxima, produzir o máximo de riqueza possível, utilizando a menor quantidade de tempo necessário, para que o seu tempo restante seja livre. Livre para o que realmente importa: guiar sua família, apoiar sua comunidade, criar novos projetos e viver o seu propósito sem o peso da sobrevivência imediata sufocando suas escolhas. Para entender como essa multiplicação acontece na prática, precisamos analisar uma das histórias mais revolucionárias e mal compreendidas da antiguidade, a parábola dos talentos. Muitas pessoas associam a palavra talento apenas a dons artísticos ou intelectuais. Mas no contexto histórico, um talento era uma unidade de medida de peso para metais preciosos. Um único talento equivalia a quase 20 anos de salários de um trabalhador comum da época. Estamos falando de valores astronômicos. Na história, um homem de posses viaja e confia seus bens a 3 subordinados. A um ele entrega 5 talentos, a outro, 2, e ao último, apenas 1, cada um de acordo com sua capacidade comprovada. Ao retornar, o senhor pede contas daquele patrimônio. Os 2 primeiros servos usaram o dinheiro ativamente no comércio, assumiram riscos calculados, operaram no mercado e conseguiram dobrar o capital inicial. Eles foram recebidos com as palavras mais desejadas por qualquer pessoa de fé. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. No entanto, o terceiro servo, paralisado pelo medo de perder, cavou um buraco na terra e escondeu a moeda. Ele não roubou, não gastou com vícios e entregou exatamente a mesma quantia de volta. Qual foi o julgamento sobre ele? Ele foi chamado de servo mau e negligente. O seu talento foi confiscado e entregue àquele que tinha mais. A lição aqui é matemática e cirúrgica: o universo detesta a estagnação. O dinheiro que fica parado, escondido sob o colchão por medo ou pura ignorância, apodrece e perde o valor. Fomos criados para gerenciar riscos, para colocar os recursos em movimento e gerar retornos para o ecossistema à nossa volta. Se você passa a vida inteira consumindo tudo o que ganha, gastando em passivos que se depreciam, no final da vida você terá movimentado milhões de reais e não terá nada para prestar contas. Você terá sido apenas um consumidor, e não um investidor. Como aplicar essa sabedoria ancestral nos dias de hoje? O próprio texto sagrado nos dá o roteiro em passos perfeitamente claros. Passo 1. A destruição da preguiça e a busca pela maestria. O livro de Provérbios faz um contraste brilhante entre 2 perfis de profissionais. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. E vai além. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. No mercado moderno, a mediocridade é uma escolha. Se você faz apenas o básico, você será remunerado com o básico. Para atingir o topo da cadeia financeira, você precisa buscar a maestria, fazer parte do grupo seleto daqueles que dominam habilidades de alto valor. Estude quando os outros descansam, aperfeiçoe suas técnicas nas madrugadas e nos fins de semana. Quando sua competência se torna inquestionável, o mercado é obrigado a pagar o seu preço. Passo 2. A diversificação científica dos ativos. Há milhares de anos, o rei Salomão escreveu no livro de Eclesiastes uma das regras de gerenciamento de risco mais replicadas pelos maiores fundos de investimento do planeta. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Isso é a definição pura de diversificação. Concentrar todo o seu dinheiro em uma única fonte de receita, em uma única empresa ou em um único mercado é uma imprudência colossal. Ciclos econômicos mudam, crises acontecem e mercados colapsam. O investidor inteligente distribui suas sementes em terrenos diferentes, negócios próprios, propriedades, fundos globais e ativos tangíveis. Se um setor sofrer uma queda, os outros sustentam o patrimônio e garantem a sobrevivência e o crescimento. Passo 3. A prudência analítica. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o prudente vê bem onde pisa, diz o texto bíblico.
No cenário financeiro atual, somos bombardeados por promessas de enriquecimento rápido, esquemas de pirâmide mascarados e investimentos milagrosos. O homem prudente não age sob o efeito da ganância cega. Ele analisa as métricas, estuda as regras do jogo e nunca coloca o seu capital em algo que ele não compreende perfeitamente. O conhecimento antecede o investimento. Por fim, precisamos entender o propósito final de todo esse sistema de multiplicação. A riqueza bíblica nunca foi sobre acumulação egoísta. O dinheiro é como a água. Se ficar represado em um único lugar, ele se torna tóxico e estagna. Se fluir constantemente, ele gera a vida por onde passa. Existe uma lei espiritual e psicológica oculta no ato de doar. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A ciência moderna já fez experimentos sociais impressionantes sobre isso, demonstrando que indivíduos que praticam a filantropia e a generosidade de forma recorrente alteram profundamente sua mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. Quando você ajuda uma pessoa necessitada, quando apoia causas legítimas de forma anônima e desinteressada, você envia um comando neurológico e espiritual poderoso de que você opera a partir do transbordo, e não da falta. Você deixa de ser um escravo do dinheiro e passa a ser o mestre dele. O dinheiro se torna apenas um servo fiel que obedece às suas ordens para transformar a realidade das pessoas ao seu redor. A riqueza que dura é aquela que tem uma base moral sólida. Ela começa com a decisão interna de não aceitar a mediocridade, passa pelo suor do trabalho focado para adquirir maestria, estabiliza-se através de investimentos inteligentes e diversificados, e se coroa na capacidade de abençoar a própria linhagem e a sociedade. Redima o seu tempo. Pare de desperdiçar as horas do seu dia com distrações baratas e telas hipnotizantes que consomem a sua energia vital. Invista no ativo mais precioso que você possui, a sua própria mente. Construa o seu legado, multiplique os seus talentos e mude de uma vez por todas o destino financeiro da sua história. A decisão está, como sempre esteve, exclusivamente nas suas mãos.